Olá, meu querido público, estamos no ar novamente com o nosso Direito e Justiça, sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, trazendo tantas informações de qualidade, com tantas pessoas maravilhosas e que sempre trazem aquele conhecimento especial para você que está aí e para a gente, né, aprender cada vez mais com essas estrelas do nosso dia a dia, essas pessoas que são essenciais, que na sua formação, na sua base, conseguem então desenvolver um trabalho belíssimo e que, sem sombra de dúvida, fazem a diferença na sociedade. Então, hoje eu estou aqui com uma pessoa brilhante, uma mulher incrível, maravilhosa, que além de linda, é uma excelente profissional, que ela é enfermeira, inclusive uma grande enfermeira, gente, na área, então, aí que é tão importante para todos nós, né, a área da saúde, mas ainda não vou dizer quem é, porque vocês vão aí ter o enorme prazer de conhecê-la aqui no nosso sofá, conversando conosco e falando de um tema muito importante que diz respeito aí à saúde da mulher, que é a parte hormonal, gente. Então, espera aí você, minha amiga, que nos assiste semanalmente, que nós vamos falar dessa temática que nos afeta, né? Quem não é afetada pelos hormônios, né? Essa subida, essa descida hormonal aí diariamente, mensalmente, enfim, você que é mulher, minha amiga, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, gente, além dessa nossa querida entrevistada que está aqui hoje, nós também vamos falar, claro, como sempre, com o nosso queridíssimo Ney Daniel, que traz os comentários da semana também, com tanta propriedade, com tanta alegria, que é sempre tão indispensável aqui para nós, né? Além do Ney, também teremos a coluna do Matheus e Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, que também nos atualiza sobre esse importante aspecto que é o econômico, né, gente? Quem não precisa saber cada vez mais sobre a economia? E, além disso, também vamos falar sobre o direito imobiliário, que precisa também ser sempre objeto das nossas conversas, porque quem não precisa do seu imóvel, aí, ou saber mais sobre esse direito que diz respeito a ele, não é mesmo? Mas tudo isso depois do nosso break. Te espero aí. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Então, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça, como eu havia falado na nossa chamada. Hoje eu estou aqui com a queridíssima Claudioneia Dadas de Oliveira, que é a nossa querida entrevistada da semana. Claudioneia, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Obrigado, Débora. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando, né, uma informação tão importante, de estar aqui com você também no seu espaço. Obrigado pelo convite. Imagina, o que é isso? É um prazer imenso te receber e ainda mais, né, sabendo aí dessa tua expertise, desse tema tão importante que você vai aqui desenvolver conosco com tanta propriedade, que é objeto do teu estudo, do teu dia a dia e que nos afeta tanto, né, Claudioné? Com certeza. Hormônios, né? Os hormônios nos afetam muito. Eu acho que falta informação para as mulheres, né? Porque o hormônio, ele é a base da mulher, né? Nós somos 90% hormônio, né? Imagine essa alteração no nosso dia a dia, né? De mãe, de esposa, de profissional, de empresária. Então, não é fácil. Oh, se não é, né? E como a gente sabe disso, né? Uma hora a gente acorda um dia de um jeito, no outro do outro, né? E muitas vezes as mulheres até se perguntam, meu Deus, mas será que eu sou louca? O que está acontecendo comigo? Né? Ontem eu estava tão bem, fui numa festa, saí com as minhas amigas e hoje acordei me sentindo a pior pessoa do mundo, né? Você vai dos extremos, né? Ou enfim, de um extremo ao outro, às vezes até no mesmo dia, não é verdade?
Com certeza. E essa alteração hormonal, por falta de conhecimento, né, Uhum. é totalmente falta de conhecimento, porque nós mulheres, a gente não vê isso nas redes sociais, né, o meu ginecologista, eu vou falar, né, Uhum. eu, Claudioneia, os meus ginecologistas, porque eu já troquei Uhum. vários, né. Uhum. Uhum. Eu chegava e falava dos meus sintomas e, assim, tudo certo, né. E Uhum. e o que que me receitavam? Remédio para depressão. Ah, tá vendo? Né, Uhum. então é um tema, assim, muito importante, eu acho, assim, que a gente tem que ter esse conhecimento, o que que o hormônio faz no nosso organismo, a gente tem que entender o básico para a gente chegar no nosso ginecologista e falar: "Não doutor, é assim, eu estou me sentindo assim, não, eu não estou depressiva, eu não estou precisando do antidepressivo, e sim algo que me ajude a controlar esses meus hormônios", né, Uhum. fazer essa reposição que ela vem caindo com o tempo. Né? Aham, exatamente. Até nós conversávamos nos bastidores sobre essa queda dos hormônios, né, Claudioneia? A partir de que momento ou de qual idade a mulher deve começar a se preocupar com esta queda hormonal? Então funciona assim, uma explicação bem simples para vocês mulheres, mas eu acho que é o básico, que nós temos que entender o básico. Nós temos a nossa cascata hormonal, lá quando a gente menstrua, né, Uhum. aí nós entramos no climatério, mais ou menos nos 35 anos, e daí vem a terceira fase, que é a menopausa, né. Então a Uhum. cascata, o climatério e a menopausa. Então a gente está no auge dos nossos hormônios, está tudo certo, a vida é linda, maravilhosa. Uhum. Quando nós chegamos no climatério, começa aquela TPM que a gente não se suporta, né? Uhum. Aquele dia que você levanta, você sofre, aí começa a queda dos hormônios, né? E vai até o dia que nós entramos na menopausa. Né? Por que Uhum. eu falo dia? A gente fala em menopausa. O que que é a menopausa? A menopausa é uma data, né, a Uhum. menopausa você ficou 1 ano sem menstruar, quer dizer que você entrou na menopausa, mas é aquela data que você parou de menstruar, né, não é Uhum. tipo eu estou na menopausa, né, Uhum. não, a menopausa é uma data, Aham, né, específica. específica. Aham. E eu acho muito legal, Débora, nós mulheres e os maridos também, os Uhum. namораdos, e Uhum. até os familiares, né, o Aham. pai que está junto, os homens em si que convive com nós, entender, né, essa fase dos hormônios, porque Uhum. no climatério nós passamos por 3 fases, aonde Uhum. os nossos hormônios começam a cair. Aham. E isso que eu acho muito importante nós mulheres entendermos isto, Uhum. porque assim, nós temos vários hormônios, mas eu vou pegar 3 principais, a progesterona, Aham. né, o estrogênio e a testosterona, né. Uhum. Então no climatério começa essa descida dos hormônios, né, Uhum. e cada fase é um sintoma diferente, né, Uhum. e isso é uma dor, né, eu estou falando, eu, Uhum. Claudioneia, a Uhum. minha dor não é dor de machucado, é uma dor interna, é uma dor de Aham. depressão, é uma dor de raiva, é uma dor de você ser aquela pessoa tão pequenininha que ninguém enxerga, né, Aham. então depende muito do dia que você acorda, você se sente assim, Uhum. né. E Isso. é uma coisa, assim, que não tem volta quando você entra no climatério. Uhum. Não é que a cascata que você está menstruada, de repente, dessa menstruação, você está no teu Ui. Aham. auge, de Aham. repente vem ali aquela pré-menstruação, você já começa com aqueles sintomas e tal, e fica 3 dias ali e tal, Uhum. passa. O Uhum. climatério não passa, gente, Aham. não passa. Ele Esse que é o grande vem, problema, entendeu? né? Ele fica ali com você Uhum. todos os dias, e isso você busca ajuda, e falam que é depressão, te dão um remédio. A fluoxetina é algo assim que eu, Uhum. gente, em todos Uhum. os meus gineco que eu fui, fluoxetina. Olha só. E eu tomei Que fluoxetina. judiação, né, Hoje gente? eu não Uhum. tenho vergonha de falar, Aham, mas claro. naquela época, lá atrás, além de estar sentindo todos aqueles sintomas, eu tinha vergonha de falar que eu estava tomando fluoxetina, Uhum. porque parecia que eu estava meio que louca, Uhum, né. exatamente, né, e esse é o grande problema que daí as mulheres acabam enfrentando, porque como você bem ponderou,
Ela vai ao médico, o médico vai prescrever uma medicação para depressão. Aí você pensa, o que está acontecendo? E isso muito provavelmente aconteça com as nossas amigas aqui também, telespectadoras, que certamente enfrentam situações assim. E por isso que você está aqui hoje também, Claudioneia, para poder conscientizar, para poder trazer essa informação para elas, até para que elas também possam se colocar nesse espaço onde nós estamos e também possam se sentir acolhidas e sabendo que, ó, peraí, eu não estou depressiva, eu estou com meus hormônios alterados, eu já entrei nessa fase do climatério, o que, que eu posso fazer? Não é? Então é isso que a gente vai falar, inclusive, no próximo bloco. Agora eu vou te chamar o Ney Daniel para ele trazer as informações da semana, para a gente depois voltar aqui com a Claudioneia para falar dessas possíveis soluções aqui para esse momento tão complicado das nossas vidas. Vamos lá, Ney? A você que nos acompanha hoje no Direito e Justiça, agradecemos a sua participação e audiência ao programa e as mensagens que são encaminhadas com muito carinho ali nas nossas redes sociais do programa Direito e Justiça. Agradecemos também ao entrevistado da semana e à ilustre jornalista e apresentadora do programa, Débora de Castro da Rocha. Agradeço também a Deus por estar aqui com todos vocês e por fazer parte deste belíssimo programa que possui aí a intenção de lhe informar o que ocorre tanto na vida das pessoas e também sobre os seus direitos, cuja pauta de hoje se dará sobre a questão de situações de endividamento, onde pesquisas realizadas, aproximadamente 77% da população brasileira se sentem super endividadas. O Tribunal de Justiça limitou a 30% dos descontos de um salário de um consumidor superendividado, pois as instituições financeiras devem limitar os descontos dos empréstimos consignados de até 30% do consumidor que está numa situação de superendividamento, pois a decisão é da juíza em exercício da primeira vara civil do MER, no Rio de Janeiro, que entendeu ser responsabilidade das instituições em avaliar a capacidade financeira dos clientes antes da contratação dos serviços prestados e que possam afetar o mínimo existencial conforme previsão na Constituição Cidadã. Nos autos citados, a parte autora pretende repactuar suas dívidas referentes aos empréstimos firmados com instituições financeiras, visto que recebe uma renda bruta mensal de aproximadamente R$20 mil e os descontos de consignados ultrapassam em torno de 65% da sua renda. As dívidas bancárias, então, estão dificultando o pagamento das despesas existenciais, pois passa a receber a renda líquida mínima em torno de R$5 mil e seus gastos somam aproximadamente R$8 mil, ou seja, ultrapassando o seu limite que sobra. A magistrada observou que o autor possui obrigações mensais assim que ultrapassam a capacidade financeira, levando-o à situação do superendividamento. Para evitar que o consumidor sofra danos irreparáveis por não conseguir cobrir suas despesas mensais básicas, a juíza deferiu a limitação das dívidas com as financeiras em até 30%. Com isso, a pessoa endividada poderá depositar mensalmente em juízo um valor aproximado de 30% da renda líquida mensal para o pagamento dos seus débitos. Agora, se você quer saber mais sobre essa notícia, então entre em contato conosco através das redes sociais e continue acompanhando o Direito e Justiça. Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Bom, minha gente, então depois do Ney Daniel, nós voltamos aqui dentro desta conversa tão importante para nós mulheres e, claro, né, para os nossos amigos, homens também, porque eles também sofrem as consequências, não é, Claudioneia, de toda essa instabilidade, né, do nosso humor, especialmente aí quando nós entramos nessa fase. A mulher por si só, né, já tem ali as suas instabilidades, porque
se sabe, né, a mulher acaba acumulando funções, tarefas, enfim, né, a gente sabe disso. Mas além disso, hoje, como o nosso tema é justamente a questão hormonal que nos afeta tanto, nós temos que trazer essa questão de uma forma muito importante e até bem demarcada, né, Claudinei, que a gente até comentou, né? A gente sofre muita influência, mas nós temos um momento específico que tudo isso que a gente está conversando aqui, que é essa questão hormonal, começa efetivamente nos afetar de uma forma intensa, que é ali a queda, né? A queda, né? Uhum, E o importante, eu volto a comentar, que nós temos que entender essas fases, uhum, né? Então, eu vou ser repetitiva, por quê? Porque se nós entendermos o que acontece no nosso organismo, é mais fácil para o tratamento, é mais fácil para nós nos aceitarmos também, porque assim, tem o lado psicológico da gente, que você uhum, se sente tipo a pior pessoa do mundo, né? E na realidade não é culpa nossa, é culpa do nosso organismo. uhum. Porque quando nós entramos ali no climatério, né, nos 35 anos, mais ou menos, isso vai depender de cada organismo, né? Então, nós começamos o climatério, aí começam os sintomas, né? Uhum. Então, nós já saímos ali daquela TPM de todo mês, alteração hormonal, né? Mas não é aqueles sintomas, né, tão, sabe, que judia a gente, né? Aham. Quando nós entramos ali no climatério, com 35 anos mais ou menos, o que acontece no climatério? Nós temos os 3 hormônios principais, começam Uhum. as quedas, são 3 Uhum. fases. Então, nos 35 anos, começa a queda da progesterona, Olha só, né? gente. E Uhum. essa queda vai mais ou menos até os 45 anos. Você Uhum. tem Olha, noção? nossa, são Tipo, 10 quanto anos. tempo a gente vem com esses sintomas de irritabilidade, insônia, calor, aquele calorão que dá, Uhum. suor, que você fica com vergonha, você está na rua suando do nada, você pega uma toalha e torce. Uhum. Então, a cabeça da mulher, porque isso também para nós é vergonhoso, Constrangedor, né? constrangedor, Uhum. né? E a gente não entende o certo por que isso acontece, né? Uhum. Por quê? Porque a progesterona, ela é o hormônio da felicidade. A gente acha Uhum. que é testosterona. Não, é a Aham. progesterona. A progesterona, ela é o hormônio da gravidez, Uhum. né? Então, ela é o hormônio das deusas. Que Uhum. quando nós engravidamos, nosso cabelo tá lindo, a unha tá linda, o nosso humor tá A lá em pele, cima, a né? pele tá Uhum. linda, porque a progesterona subiu, ela tá lá no auge, a gente tá se sentindo linda, maravilhosa, né? Uhum. Então ela é o hormônio Uhum. das deusas. E isso vem caindo na primeira fase. Então isso dura mais ou menos 10 anos, que a gente vem perdendo e isso vem se transformando no quê? Calorão, irritabilidade, aquela fase depressiva que você não Uhum. quer acordar de manhã, que o mundo é escuro, é, perda de Você não tem vontade, memória, né, de é, viver, muitas vezes. libido cai, Uhum. você começa a acumular gordura no teu corpo. Quantas coisas que são contra, porque Uhum. tudo isso é contra, né, o Sim. corpo nosso. E a gente tem que trabalhar todos esses sintomas junto com a educação do nosso filho, junto com o nosso trabalho. Aí você chega na empresa, é, Uhum. tem mulheres na empresa, né? Independente da Aham. tua profissão, não é só você que está passando por isso, são várias mulheres. Aí você acha que a mulher está mal-humorada, mas não é que está mal-humorada, ela Uhum. está perdendo a progesterona, né? Olha. Uhum. E esses sintomas do nosso organismo, eles nos judiam, né? Uhum. Aí a gente sai em busca de, de uma cura, né, de um Aham. tratamento. A gente chega num profissional, ele fala, não pode repor, porque dá É. Uhum. câncer, tudo bem, né? Eu acho que existe o risco do câncer A gente tem uma discussão muito grande muito sobre grande, isso, né. mas o que nós temos que entender? Que existe a reposição hormonal de farmácia, que é medicamento, que não são é, biocompatíveis. Uhum. E existe a reposição hormonal que são biocompatíveis. O que é isso?
o hormônio biocompatível, ele é igual à reposição ao seu. Então, ele vai se encaixar aqui, o hormônio do teu organismo com o hormônio da reposição. Então, eles são biocompatíveis. O hormônio de farmácia, que é o que a gente fala que é o medicamento que pode trazer um câncer, são os hormônios que não são biocompatíveis, são os hormônios que não se encaixam. Ah, entendi. Então, se você usar por um longo prazo, ele pode trazer um risco, sim, A saúde à mesmo. saúde, né? Mas se a gente buscar um profissional qualificado, né, uma farmácia de manipulação que realmente te entregue um produto biocompatível, por que não repor? Sim, por que vai sofrer à toa, Por que né? vai sofrer? Porque o nosso organismo, ele precisa, é que nem um carro que anda, ele precisa Do de óleo, combustível, né? de Manutenção. gasolina, né? Se acaba a gasolina, entendeu? Como que o teu Sim. organismo vai funcionar? Os hormônios é a mesma coisa, a gente precisa, nós mulheres precisamos, né, dessa reposição, né? Porque Exato. os hormônios, eles trazem o bem-estar, Sim, né? justamente. E a falta do hormônio não é um bem-estar, é Sim. algo que nos deixa mal, né? Só prejuízos, Só né? prejuízo. E não só no teu bem-estar, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, com o seu marido, na sua vida com a educação do teu filho, porque nenhum filho quer ter uma mãe chata. Sim, é aquele desequilíbrio, que daí o filho vem, de repente você dá uma bronca, você está louca? O que aconteceu com você? Não é verdade? Isso te afeta, Exatamente. depois você aí fica num estado de espírito também, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Onde eu estou errando? Daí vem aquele caos interno ali, aquele desequilíbrio que você mesma não dá conta mais, né? Você fala, onde que eu estou com a cabeça? O que eu estou fazendo, né? E você acha que você está realmente doente mentalmente, que você está depressiva, que você precisa de alguma coisa, porque chega um ponto que fala, meu Deus, eu não consigo, né, tratar meu filho, enxergar a vida do meu filho, ser uma mãe, né, carinhosa, com o marido você não tem libido, né? Como é que você vai ter uma relação sem libido? Exatamente. São Né? inúmeros problemas. Inúmeros, né? Como é que você vai chegar no teu trabalho e você pensar, sendo que a progesterona, ela, quando começa a cair a progesterona, você perde a memória, começa a perder, você tá indo para lá, você chega assim, meu Deus, o que eu vim buscar aqui? E você volta e fala, meu Deus. Deixa eu voltar aqui para pensar, para lembrar o que eu vim fazer, né? Em cima da sua mesa, no seu trabalho, tem um monte de coisa para você fazer, que você precisa da sua memória, da sua concentração, do seu bom humor, né? Porque você lida com pessoas, Isso, né? Às vezes exato. você tem uma equipe que você tem que administrar. Como é que você vai ser um líder estressado? Já pensou? Imagina então, né? Se para todas as profissões já traz o impacto, imagina então para alguém ou para uma mulher do meio jurídico, Claudianeia. Então, Eu quero até explorar esse ponto aqui no próximo bloco, inclusive, para a gente ver aí possíveis soluções e até mesmo, né, a gente tratar dessa conversa que vai de encontro aí a esse grande objetivo que é aqui também, a gente fala muito, né, para as nossas amigas advogadas e para esse meio jurídico tão importante, professores, promotoras, juízas, né, e a gente também precisa então saber como se comportar diante dessa queda brusca, dessa mudança comportamental que tanto nos afeta em virtude dos hormônios, gente. Mas, enquanto isso, nós vamos chamar, então, a coluna do Matheus e Tiro de Castro para sabermos um pouco mais da economia no Brasil e no mundo. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos acerca do resultado bastante importante que foi divulgado a respeito do nosso PIB, que apresentou um crescimento de 0,8% em relação ao quarto trimestre de 2023, sendo este o resultado para o primeiro trimestre do presente ano de 2024. Tal resultado é bastante importante, levando em consideração que ele mensura o processo de crescimento econômico que ocorre em uma determinada economia nacional, tal qual a nossa, que é a economia brasileira. Tal resultado surpreende, sobretudo, pelo fato de ser além das expectativas que vinham sendo projetadas ali pelos agentes, né, e pelo mercado especificamente.
Então, justamente nesse sentido, para avaliar os determinantes desse resultado, muito importante se impõe justamente o relatório que foi recentemente divulgado ali pela coordenadora do IBGE, que apontou os principais determinantes desse processo de crescimento que ocorreu na economia brasileira, tendo ali em vista, especificamente pela ótica da demanda, o consumo das famílias. Pense que, a título de exemplificação, o consumo das famílias ele responde a praticamente 60% do PIB pela ótica da demanda. Ou seja, tudo que vai, por exemplo, em gastos, sejam em bens ou serviços, de você, trabalhador que tem de abastecer os recursos naturalmente de sua casa, enfim, direcionados à sua família especificamente, pense que esse componente é justamente um dos principais motores do crescimento da nossa economia pela ótica da demanda. E isso é muito importante porque se a gente for pegar os dados do primeiro trimestre de 2024, a gente vai observar que os salários aumentaram, que as condições do mercado de trabalho se aperfeiçoaram e que a inflação, o controle do nível de preço, acabou se efetuando. A gente vê uma inflação com nível mais controlado, o que significa que o poder de compra dos trabalhadores, além de crescer em função de um aumento dos salários, permaneceu com maior força em função desse êxito que, principalmente, a autoridade monetária vem tendo em controlar o nível de preço. Então, esses importantes aspectos acabam se revelando, além também de outros, como, por exemplo, a diminuição da taxa Selic, que é justamente uma taxa que determina, sobretudo, todas as demais taxas de empréstimos que são estabelecidas na nossa economia. Então, pense nesse sentido que, com a taxa Selic se reduzindo, os empréstimos, o crédito, em geral, se torna mais barato. E, em se tornando mais barato, naturalmente, a produção para industrial fica mais barata com devido aos seus custos e também o consumo de você, trabalhador, de você, consumidor, fica também mais barato quando você tem a opção de tomar um empréstimo para custear os seus gastos, sejam em bens ou serviços. Então, nesse sentido, que acaba se reforçando justamente esse relatório, ou melhor, descrição da coordenadora do IBGE, em sentido de que o crescimento da economia brasileira se deu, sobretudo, com base na demanda interna, ou seja, em função de determinantes que, principalmente, vão em sentido do crescimento do consumo das famílias. Por outro lado, não houve, neste período, apenas incentivos ao crescimento do PIB. Também houve um desestímulo proveniente de um setor que, em linhas gerais, tende, na realidade, a provocar um estímulo, um aumento no crescimento do PIB. Tal é, especificamente, o setor externo, que, na prática, acabou contribuindo não para o aumento do PIB, mas sim para o seu crescimento não tão robusto. Isto porque, se a gente pegar os dados de exportações e importações, nós veremos que as importações, que são as produções externas, cresceram 6,5%, enquanto as exportações das nossas produções nacionais cresceu apenas 0,2%. O que isso significa em linhas gerais? Significa que, por um lado, o setor externo está desestimulando o crescimento do PIB, seja por exportações estarem crescendo menos, pelo país estar exportando menos, né? Naturalmente são produções nacionais que se veem desestimuladas porque o comércio exterior, ou melhor, o mercado mundial está demandando menos as mercadorias que são produzidas por nós brasileiros, e também, por outro lado, pelo fato das importações ficarem relativamente mais baratas pela questão que sempre tocamos aqui no nosso plano de economia, que diz respeito ao câmbio. O real acabou se valorizando muito durante esse período. E com o real valorizado, as importações se tornam mais baratas e a competitividade dos produtores brasileiros, dos produtores aqui do país, acaba se tornando menor, justamente em função das produções que são diretamente concorrentes do exterior e que ficam barateadas. E, paralelamente, tendo em vista justamente aquele aspecto que disse a respeito das exportações,
essas acabam ficando desestimuladas porque o câmbio mais valorizado acaba tornando as exportações brasileiras mais caras. Em se tornando mais caras, naturalmente, haverá menos demanda no exterior para essas produções. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode nos ajudar a trazer uma perspectiva a respeito da tendência de crescimento para o próximo trimestre e também para os demais. Nós temos aí, por exemplo, uma tendência de desemprego se reduzindo, né, que está bem posta, embora a gente tenha colocado, a gente tenha vislumbrado em meses antecedentes uma pequena pausa nessa trajetória de redução com um breve aumento, mas nós já vimos aí em abril que o desemprego voltou a se reduzir, o que é um bom sinal do ponto de vista do crescimento, porque o desemprego, ele não só permite, ou melhor, a redução do desemprego não só permite a maior empregabilidade e a maior renda em favor dos trabalhadores, como também oferece condições para que os salários de vocês, trabalhadores, também venham a aumentar, né, por uma relação de oferta e demanda. Naturalmente, quanto maior a demanda por trabalho, maior será a renda e o poder de barganha que os trabalhadores possuem para negociar melhores salários e melhores condições de empregabilidade. Por outro lado, nós também temos aí uma perspectiva de continuidade de redução da taxa Selic, mas que também pode apresentar um estímulo não tão grande ao crescimento do PIB, justamente em função do fato do crescimento, ou melhor, da redução da taxa Selic estar apresentando uma tendência de redução mais tímida e que iniciou na última reunião do Conselho de Política Monetária e que tenderá a permanecer nas próximas reuniões enquanto perspectiva, uma vez que os membros do Conselho de Política Monetária acordaram que as reduções da taxa básica de juros devem ser mais tímidas a partir de então. Por outro lado, nós temos um aspecto que pode reforçar uma perspectiva, um crescimento mais acelerado, porque o real agora está apresentando uma tendência de desvalorização bastante acentuada. E com uma desvalorização bem acentuada, naturalmente, há um movimento inverso àquilo que eu pontuei aqui no comentário. Por quê? As exportações das nossas produções vão ser estimuladas, né? E isso constitui um importante estímulo ao crescimento. E, por outro lado, a tendência será de se importar menos, o que significa que a indústria, nesse sentido, poderá ter estímulos provenientes de uma competitividade reduzida das produções que são externas ao nosso país. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode levar a uma direção de crescimento, mas só o tempo nos dirá se tais perspectivas irão, de fato, se consumar ou não. Cabe a nós ficarmos ligados em relação a isso e também tendo em vista aí o como isso poderá afetar a vida de você, trabalhador, né, que consome através de gastos com bens e serviços, mediante melhores condições de salários, de empregabilidade, e também para você, industrial, diante das perspectivas de investimentos que acabam se desenhando em função dessa trajetória. Tendo tudo isso em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, voltamos então aí, como eu tinha falado no bloco anterior, e também muito importante aqui para a gente poder realmente, né, aproximar as nossas grandes telespectadoras aí queridas dessa questão que é tão importante aí, hormonal, dessa queda, desse declínio, né, que a gente costumeiramente fala. Vale a pena a gente entrar nos aspectos profissionais também, né, Cláudia, né? Com Desses certeza. impactos todos, porque já falou do impacto em casa, família, com filhos, marido, mas e no profissional, né? Imagina o que não pode acontecer com essa mulher que está sofrendo com esse declínio. E em especial aqui, claro, né? Todas são importantes para nós, mas no caso do mundo jurídico, que já tem os seus grandes desafios, né?
os embates, né, as discussões acaloradas, que por si só já trazem ali aquele ânimo, né, para as audiências, para as reuniões. E quando a gente está falando, então, de hormônio, Claudionei? Sim. Só puxando ali a segunda fase, Débora, Aham, que nós temos 3 fases, né, no aham, climatério. isso. Olha, a segunda fase é o estrogênio. Então, a primeira é a Aham, progesterona, que vem a queda, a gente sente todo aqueles sintomas que eu passei para vocês. E aham, quando nós entramos ali nos 45 anos, a gente aham, começa a perder o estrogênio. uhum, O estrogênio, ele é responsável pelos nossos órgãos sexuais, uhum, mama, né, a parte íntima. E esse hormônio, ele também é responsável pela parte ósseas nossas, ah, entendi. aonde começa a questão ali da osteoporose, Osteoporose, aham, circulação, uhum, problemas cardíacos. Sabia que hoje a mulher, depois dos 60 anos, o uhum. índice de infarto é maior na mulher do que no homem? Olha, Né? uhum, E aos anos atrás, os homens tinham o índice maior. aham, Hoje, as mulheres. Por quê? Porque a falta do estrogênio, ela interfere na nossa circulação. Né? aham, aham, Então, todos aqueles sintomas que nós sentimos, né, lá com a queda da progesterona, eles uhum, continuam, né? uhum, E daí ele vai só acrescentando. Com a queda do estrogênio, vem a parte ósseas, nós que vem a osteoporose, vem a uhum, parte de circulação, a parte cardíaca, você vê quanta coisa. uhum, E eu lembrei agora, uhum, uns anos atrás, de uma aham, situação, né, lá na empresa, a gente teve um uhum, processo e a gente foi na audiência. E foi uma audiência bem diferente. A uhum, juíza, assim, ela era bem proativa, e daí uhum, ela chamava um para conversar, daí ela chamava o outro, e chamava, e daí ela, chegou uma hora, assim, que ela se irritou, assim, né, ela se alterou e tal, não sei o que, falou, e tem que fazer, enfim, não vou entrar em detalhes. uhum, Daí no final da audiência, eu achei muito legal, porque ela falou bem assim, pessoal, eu queria pedir desculpa, né, eu não estou me sentindo bem, porque eu estou com meus hormônios assim, todos alterados. nossa, E imagina, eu achei muito legal, assim, ela colocar isso, assim, porque aham, ela conversou com um, daí ela fechava a porta, ela chamava outro, ela se alterava e tal, e no final ela pediu desculpa e ela comentou, gente, olha, eu estou hoje numa fase bem difícil, estou com meus hormônios à flor da pele, aham, né? aham, E eu achei legal, né, ela colocar isso, ela como mulher, porque por sim, mais, assim, que, né, a gente sente um pouco de receio, né, Débora, aham, quando de a gente está na falar, frente do né, juiz, ali dos aham, advogados, tem aquele clima, a gente que é leigo, a gente fica ali, meu Deus, será que eu falo, será que eu não falo? A gente tem aquela sensação de, parece que ser preso, né, aham, quando a aham, gente vai. E eu achei muito legal ela colocar isso, sabe, no aham. final, assim. Fazer essa ponderação, né, e se, digamos, até participar um momento tão íntimo da vida dela, né, com as pessoas que estavam ali, até para justificar, eventualmente, um comportamento que não fosse compatível com a personalidade dela, com a pessoa dela, porque nem sempre aquele comportamento que a gente reproduz significa que é compatível com aquilo que Sim, nós, né, vivenciamos, aquilo que nós somos no nosso dia a dia. E é isso que é muito importante deixar registrado aqui, que muitas vezes, né, no calor ali da emoção, desses hormônios que estão à flor da pele, a mulher ela pode eventualmente, né, se colocar de uma forma diferente daquilo que ela é. E isso é muito importante até para conscientizar sejam as outras mulheres, né, que também passam por isso e talvez não estejam passando ainda, mas virão sim, invariavelmente a passar por isso, e também para que todos aqueles que estão no mesmo contexto também possam entender se acontecer algo nesse sentido, né? Porque a gente estava comentando aqui, precisa de tratamento, precisa de conscientização, precisa que o ambiente também esteja, aí, digamos assim, as pessoas que estão nesse ambiente, melhor falando até, elas estejam com conhecimento bastante para compreender, sim. para se colocar no lugar dessa mulher, empatia, que eu acho que é a palavra do momento aqui, quando a gente fala desta situação que a mulher enfrenta, invariavelmente todas nós vamos enfrentar, não tem jeito, a gente é um momento da vida que começa, como você falou, né, Claudinei,
Aos 35 anos, 35, mais ou menos, né? E quando termina? Então, eu acho que É a a pergunta que vai não quer levar pro calar. resto da vida, Aham. porque nós temos as 3 fases, né, daí vem a fase da testosterona, que é Aham. a última fase que quem é leigo, eu mesma achava assim que a testosterona, eu já fiz a primeira reposição hormonal minha, foi da testosterona, porque eu achava que era falta da testosterona, e a testosterona na realidade é o hormônio, o menor hormônio, né, do nosso organismo. Então ela tem a função dela, sim, mas os principais são a progesterona e o estrogênio, né? E a testosterona é a última que cai, não, né? Não é uma regra. Pode ser que você entre no climatério e a testosterona seja a primeira a cair, né? Depende de cada organismo. E a testosterona, você vem com todos aqueles sintomas que lá do que começou lá na queda da progesterona, lá no estrogênio, e quando chega na testosterona, aí sim o libido, tipo, parece que acaba, Acaba. né? O libido acaba, a vagina fica totalmente seca, vem a atrofia da vagina. Então, tudo isso para a mulher gera algo assim, não sei se eu posso dizer preconceito, mas eu, Claudioneia, olhava e falava assim, meu Deus, eu tenho vergonha de falar que eu entrei na menopausa, né? Eu não comentava com meu marido, tipo, eu fazia de conta que estava nada tudo estava certo, que eu acontecendo. estava menstruando e tal. Por quê? Porque eu me senti um carro que saiu de linha, né? Tipo, entrei na menopausa, saí de linha. E daí vem uma BM, aqueles carros chique, né? E você tá ali, né? E eu comecei a pensar, falei, não saí de linha, não. Eu sou aquele carro que é de colecionador. Não, e eu vou levar isso para as pessoas para falar que não, nós não saímos de linha, né? Que a reposição hormonal, ela vai te ajudar muito. E eu vou pegar uma frase da Adriana Galisteu, que a Adriana Galisteu também está na reposição hormonal. E ela comenta que ela está na melhor fase da vida dela, né? Então, é abrir a mente, é a gente falar sobre isso com o nosso marido, com a nossa família, com nossos funcionários, com nossos colegas, né? Exato. Chegar e falar, gente, eu não tô legal, tô na menopausa, então se eu querer esgoelar alguém, né? Me perdoe, mas vai passar, né? É dividir isso com os colegas, Isso, né? E eu digo exatamente. colegas mesmo, não só mulher. Sim, Porque os claro. homens também têm que saber o que a gente passa, Exatamente, né? até porque eles também são afetados direta ou indiretamente, né, com isso, não tem, mesmo sendo colega de trabalho, enfim, o que for, acaba estando ali naquele contexto e acaba sofrendo as consequências, às Com vezes, de uma certeza. atitude nossa, né. E às vezes é bom pegar o marido. Às vezes o marido não sabe o que está acontecendo na tua cabeça, porque você se fecha, você tem vergonha. Eu tinha vergonha de falar que eu estava entrando na menopausa. A palavra menopausa chegava a me doer no coração, né? Realmente, tipo, sair de linha, né? Parece que o homem sempre está com os hormônios bons lá em cima, na flor da pele, e a gente vem naquele declínio, né? E você começa a sentir ali angustiada, acanhada. Não, nós temos que falar que isso tem cura, gente. Isso tem remédio. A gente tem que ir lá e conversar com o nosso ginecologista. E tem o risco, sim, né, do câncer, tem. Mas se a gente usar os biocompatíveis, gente, risco praticamente zero. é um medicamento, né? A gente toma medicamento hoje para várias coisas, né? Desde uma dor de cabeça, exatamente. Cólica, enfim, por que não tomar o medicamento, né, para a gente tratar esses sintomas? Sim, certíssima. Né? É isso aí, gente. Bom, agora eu vou chamar o nosso patrocinador e depois voltamos aqui com a Claudioneia ainda para conversar sobre esse assunto. Vamos lá. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias.
Bom, então agora vamos falar aqui dessa estrela que está conosco, né? Esse dia, que é a Claudioneia, que é inspiração, essa linda mulher, além de tudo, super inteligente, está falando conosco assim sobre questão hormonal, que é tão importante, que realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, especialmente nessa fase aí que se inicia aos 35 e não tem muita data para acabar, Não tem. gente. Cada mulher é uma mulher, e graças a Deus, né, cada uma dentro das suas individualidades, das suas subjetividades, né, da sua beleza, da sua harmonia ou desarmonia, eventualmente, mas sempre beleza, né, gente? Então, quando a gente fala disso, e falando de beleza hoje, é ela que representa aqui a mulher, que representa essa profissional que ela é e as profissionais da área da enfermagem, e por isso que eu queria saber, porque além de conhecimento, você está passando também muita informação para nós aqui, e inspiração, né, Claudioneia? Uhum. Porque, né, você além de ser linda, iluminada, Obrigada. maravilhosa, né, também é uma grande inspiração. E eu queria que você falasse de você. Então, sou enfermeira, minha base é a enfermagem. Tudo que eu construí foi, né, através da enfermagem. Começou com a enfermagem. Sou empresária, sou empreendedora. Eu tenho uma empresa de produtos para a área de saúde, né, a Modelo Skin. Dentro da Modelo Skin, nós temos vários segmentos que atendem os clientes, né, focando na sua necessidade. Queimados, onco, meias para problemas vasculares, cirurgia plástica com malha, gestante com malhas. Então, toda a nossa empresa é voltada para a área de saúde, produtos para a área de saúde. Né? Então, a gente busca sempre agregar produtos para atender o nosso cliente, né? E assim, com qualidade, né? Produtos que realmente venham fazer a diferença na vida das pessoas, né? E hoje, essa parte hormonal que eu falo, eu já passei por isso dentro da empresa, e hoje eu quero levar isso, né, para as pessoas, porque quando a gente passa e a gente para e fala assim, ai, gente, passou, não sou mais O patinho feio. o patinho feio, não sou o carro que saiu de linha. Você começa a fazer um tratamento e você começa a se sentir útil, né? Eu acho que a palavra certa é útil, né? Que a gente, com todas as alterações, a gente fica num cantinho se sentindo inútil, né? A gente não produz. Né? Quando chega essa fase hormonal, pode ser lá na TPM, quando a gente está na fase lá da cascata hormonal, que a gente está no início, quando vem a menstruação ou pré-menstruação, tem os dias que a gente não produz. Sim, não verdade. produz, né? Seja pelo fluxo, né, que muitas vezes é intenso, a mulher às vezes já começa a tomar até um anticoncepcional, né, precocemente, quantas Sim. adolescentes, né, eu mesma fui um exemplo disso, né, tive aí eu menstruei aos 13, já vinha aquela enxurrada, me dava cólica, ficava de cama, precisava tomar até anticoncepcional, comecei muito cedo, Sim, para conter o fluxo, para não ficar de cama, né? exatamente. Então hoje, claro, existem outros inúmeros métodos, né, para conseguir controlar isso, mas a gente já é uma geração um pouquinho mais antiga, né? Né, como diz o ditado. Então era um pouco diferente, né, Claudioneia? Então hoje acho que a gente tem novos Tem, formatos aí, né, tem de novos formatos. tratamento. Eu pessoalmente acho que falta muito ainda, né? Os profissionais da área da saúde que são focados para o tratamento hormonal, eu acho assim que tem que ter mais estudos, tem que ter mais medicamentos para ajudar, porque existe sim, mas eu acho que falta ainda, eu acho que a gente sofre muito, né? Eu acho que é um sofrimento que começa lá com nossos 13, hoje até as meninas estão menstruando mais cedo, então a gente vem desde os nossos 13 anos e vai até 60, 70 anos com essa alteração hormonal, sobe hormônio, desce hormônio, chega uma hora que ele só começa a descer, você começa a perder tudo, né? Então, e daí, junto com perder tudo, cabelo, unha, pele, gordura, você fica quadrada. Ah, mas por que eu tô quadrada? Alteração hormonal, né? Então é muito sofrimento. Exatamente, gente. Então, tá vendo, né? Se quiser um conselho, se quiser falar com a profissional que sabe realmente
como tudo isso se dá dentro do organismo feminino, essas fases, ó, já sabe quem buscar. E por isso que eu gostaria, vou te pedir, inclusive, que deixe os seus contatos, Instagram, telefone, endereço, para que quem precisar de uma profissional como você possa te procurar, Ah, Claudioneia. legal. Uhum. O meu particular é Claudioneia Dadas, tá? Se colocar Claudioneia Dadas já vai aparecer ali, Dadas que só existe uma Dadas, e Modelo Skin. Colocando Modelo Skin ali, você já vai entrar ali, nos siga nas redes sociais. A gente está com um projeto novo, Débora, Que legal. que vai ser foco na saúde, que vai ser trazer esses assuntos, né? Eu e o Tomi, que é médico também, meu marido, a gente vai montar esse podcast para trazer esses conteúdos para vocês. Então, nos sigam nas redes sociais, que logo, logo a gente vai ali marcar a data da estreia e eu conto com vocês lá para acompanhar a gente. Olha lá, gente, dicas preciosas aqui, realmente. Nós não podemos perder, né? E perder, inclusive, de aprender, saber mais para evitar esse sofrimento que faz parte aí das nossas vidas, ou pelo menos amenizá-lo, né? Tão bom a gente conseguir saber cada vez mais e realmente saber que tem alguém estudando, né? Se aperfeiçoando, se aprimorando para poder realmente desenvolver aí formas, metodologias e enfim, trazer esse conhecimento para a gente conseguir, então, ficar um pouco mais leve, né? Ter uma vida um pouco mais tranquila e passar por essas fases que são tão importantes da vida da mulher de uma maneira mais leve, Sim. não é, Claudioneia? Não tem como evitar as fases, mas Uhum. a gente pode deixar mais leve. Isso, né? exatamente, E é exatamente. isso que a gente quer, né? A gente Uhum. quer felicidade, a gente quer alegria, a gente Plenitude, quer né? trabalhar feliz, né? Aham, exatamente, por que não, né? Bom, gente, eu vou agora então chamar a coluna Direito Imobiliário aqui, tão importante também para nós, e voltamos na sequência então com o nosso último bloco aqui para terminar esse assunto tão gostoso com a Claudioneia, tá certo? Vamos lá. Olá, meu querido amigo, voltamos com a minha coluna aqui de Direito Imobiliário para a gente falar hoje de uma figura bastante atual do direito imobiliário, que é o condomínio proto-edilício. Mas o que é isso, Débora? É condomínio edilício? O que é? Na verdade, o condomínio proto-edilício, gente, nada mais é do que o momento a partir do qual eu faço o registro da incorporação. Porque nós tínhamos até então o registro da incorporação e até o condomínio edilício, ou seja, até a instituição do condomínio edilício, havia uma espécie de lacuna. Então, nós também tínhamos uma interpretação um pouco equivocada ali da lei, gerava muita dúvida, inclusive sobre a necessidade ou não de instituição de condomínio edilício. Mas fato é, gente, que as duas figuras elas não se confundem, tá? O que eu tô falando aqui para vocês é que justamente eu tenho essa figura agora, ou seja, a partir do registro da incorporação, eu tenho aí essa criação dessa figura que estabelece então um condomínio de frações ideais que vai perdurar até o momento em que eu institua o condomínio edilício, tá? Mas isso não quer dizer que o condomínio edilício vai ser extinto. Não tem absolutamente nada a ver com isso, tá, gente? Então, por mais que, né, se possa até imaginar, não, são parecidos, enfim, e até existe uma certa dúvida ali quando a gente analisa a lei, as figuras elas não se confundem. É até mesmo para que a gente possa então ter esse condomínio proto-edilício, que é justamente esse momento que eu tenho as frações ideais instituídas, até que então ocorra a instituição efetiva do condomínio edilício que acontece lá no final, né? Então eu tenho aí temporariamente uma figura que foi criada para suprir essa lacuna que existia até esse momento. Tá? Então, não quer dizer que eu não precise fazer a instituição do condomínio edilício e também não quer dizer, menos ainda, que eu não precise instituir aí, ou melhor, até registrar essa incorporação, tá? Então, a incorporação é o primeiro passo, até porque a incorporação ou o registro dela são justamente aí ou melhor, se constitui como um momento essencial para dar segurança para quem compra esse imóvel, dar segurança para você que adquire, segurança para você que advoga na área, até para orientar o seu cliente, que ele só
adquira realmente a partir do momento que há o registro dessa incorporação, porque é a partir dali que eu vou ter certeza de quem é a propriedade desse imóvel, que há realmente a possibilidade de construção, que não é um projeto apenas que não vai sair do papel. Então, quando a gente fala, gente, dessas questões todas que envolvem a incorporação imobiliária, é muito importante a gente se atentar a esses institutos que são diferentes, mas que se conversam, claro, e inequivocamente, mas que cada um tem a sua independência. Então, eu preciso pensar aqui no registro da incorporação, que é essencial. Preciso, então, agora compreender que eu tenho uma figura nova dentro desse universo da incorporação imobiliária, que é o condomínio proto-edilício que eu tenho. Então, a partir do momento que eu tenho o registro da incorporação, que vai perdurar até o momento que eu tenho efetivamente a instituição do condomínio edilício, que deverá ocorrer também ao final. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês aqui na minha coluna, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Bom, pessoal, infelizmente, né, voltamos com o nosso último bloco. Tava uma delícia a conversa, mas, né, o tempo está acabando aqui nessa conversa tão boa, tão importante, né, de tanto conteúdo aqui que nós vamos levar para as nossas vidas. Mas, Neia, né, como já me sinto à vontade para te chamar, eu, né, como mulher que sou, né, passando pelos mesmos sintomas, né, que você, que todas nós mulheres nessa mesma fase enfrentamos, gostaria muito que você deixasse uma mensagem, até para que nós possamos então, né, tomar as rédeas, né, dessa fase que é tão emblemática, tão importante e ao mesmo tempo para algumas tão traumática. Com O certeza. que a gente pode fazer para passar por isso com mais tranquilidade, com saúde mental, física, né? O que a gente faz pela tua grande experiência aí? Qual seria a mensagem? Eu acho que a primeira mensagem é: meninas, hormônio é vida, hormônio é felicidade. Então busquem ajuda, se aceitem, entendeu? Não achem que vocês saíram de linha, né? Eu acho que é um sofrimento, assim, que ninguém merece. Vocês sabem, esses sintomas que a gente sente todos os dias, gente, não é normal. Tem que ter um tratamento. Então, busque um tratamento, comecem a ler. Hoje o Google é uma universidade, é uma faculdade. Então leiam bastante, busquem, às vezes até um exercício físico que ajuda bastante, mas assim, tem que ter a reposição. Então, eu acho que vocês têm que entender, entendeu? Que nós mulheres, nós precisamos dessa reposição. Não tenham vergonha de falar que vocês entraram na menopausa, que vocês estão com TPM, que às vezes vocês nem estão na menopausa, nem estão no climatério, mas estão sofrendo com a tal da TPM. Então, falem, busquem ajuda, divido isso com o marido, porque o marido da gente, eles não entendem. Eles também nem têm obrigação, né? É uma coisa muito... tão diferente, né? Diferente, nova. Então, assim, meninas, hormônio é vida, hormônio é felicidade, a gente tem que repor, a gente tem que se sentir feliz para trabalhar, né? Para namorar, disposta para cuidar dos nossos filhos, sair com os amigos, não é? Exatamente. E se sentir valorizada também, né? Como todas nós devemos nos sentir, todas nós temos nosso papel, independentemente da profissão, da ocupação, né, do que fazemos de forma geral nas nossas vidas, a gente tem que se amar, né? Com certeza. Tem que se valorizar, tem que saber que nós também somos por nós, não só pelos outros, né, gente? Nós somos a nossa essência, então a gente tem que se valorizar, se cuidar, se amar, e dentro disso que a Neia falou, realmente buscar essa reposição, hormônio é vida, né? É trazer, né, para nós aqueles momentos, né, que realmente nós tínhamos ali todos os hormônios, né, normaizinhos, tudo equilibrado, né? A gente tem o direito de viver assim, por que não? Por que não vamos viver se a gente tem o acesso à tecnologia, né? Hoje, inclusive, a medicina desenvolvida, a ciência desenvolvida a ponto de nos propiciar o melhor. Então, por que não?
E entender que nós não conseguimos sozinho. A gente Uhum. precisa de ajuda, a gente precisa da reposição, porque não adianta a gente buscar alguma alternativa, né? Digamos, um chá, vai ajudar? Vai, gente, mas não adianta. O carro não anda sem gasolina. Uhum. Nós não conseguimos ter os sintomas da felicidade se a gente não tiver a base, que é a progesterona, estrogênio e testosterona. Nós temos que ter no nosso organismo, senão não funciona. O carro não anda sem óleo, sem gasolina, sem os Uhum. outros Uhum. Componentes, equipamentos lá, equipamentos, né? né? Uhum. Então, nós temos que entender isso e buscar ajuda, meninas. Então, busque ajuda, porque hormônio é vida, é felicidade, Olha, é isso aí, minha né? gente. Não tem nem o que falar aqui, né? A grande profissional disse tudo, né? Para nós, então, a gente tem que realmente correr atrás desta informação, desta mensagem que ela deixou para nós e não sofrermos mais em razão desse desequilíbrio hormonal, porque a informação está aqui, gente. Então, não é desculpa para a gente não fazer, né? A gente não tem que ficar sofrendo por isso se a gente tem a oportunidade realmente de equilibrar tudo que está desequilibrado aí no nosso organismo, né? Por causa dos hormônios. Seus hormônios. Neia, eu só tenho que te agradecer, né? Foi uma delícia a conversa, né? Você estar aqui, tua presença, ter te conhecido, né? A gente ter conversado, até nos bastidores mesmo, porque eu tive a oportunidade, né, gente, de ter ainda aqui o acesso a tudo que a Neia tem de melhor para oferecer nos bastidores também, né? Mas infelizmente, né, a gente não pode trazer tudo aqui para telinha para vocês, mas o importante é que a grande mensagem ela deixou para você aqui e é isso que é o mais importante para nós. Eu no te Direito e agradeço Justiça. pela oportunidade, Débora, pelo Imagina. momento, pelo teu espaço, que é maravilhoso, aconchegante, Ah, né? imagina. E meninas, não esqueçam que o hormônio é vida. Isso aí, gente. O hormônio é vida. Essa é a dica desse programa de hoje. E eu, mais uma vez, então, agradeço de todo o meu coração. Espero que você volte para falar Obrigada, de com outros certeza. temas. Que a Neia, assim, sabe realmente muita coisa aqui. Tem muitos assuntos Muita da área da coisa. saúde que a gente pode trazer, que com certeza vão agregar na vida nossa e de Uhum. todos os nossos espectadores que estão do outro lado. Isso mesmo, e da próxima ela volta para falar de um outro tema importante para nós aqui. E eu, né, mais uma vez, então, me despeço de vocês, meus queridos amigos telespectadores que nos acompanham semanalmente, sempre naquela alegria de saber que essa pessoa maravilhosa que estava aqui conosco hoje te levou o melhor e que eu, de alguma forma, pude contribuir para isso, estando aqui com esse programa que a gente faz do melhor jeitinho para levar com todo o carinho do mundo para você que está aí. Um grande abraço e até